Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos, assim que eles forem publicados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue no máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de agosto de 2024 para o signo de Câncer. Câncer, gratidão pela presença. Lembrando que é uma leitura super geral, tá? Para muita gente, espero que seja. Não vai ressoar com todos, então usa seu discernimento, sua sabedoria, sua intuição. Tira daqui somente o que ressoar com você. O que não bater, você solta para o universo. Essa mensagem aqui vai chegar em quem precisa. A espiritualidade sempre se encarrega disso. E nem sempre o que é para você vai estar no seu signo solar, que é Câncer, tá? Pode estar lá nas outras posições do seu mapa. Sempre falo da importância de ter esse mapinha astral básico que você consegue de forma gratuita lá no Google para acompanhar as leituras aqui do canal, tá? Minhas leituras são longas, vocês já sabem, é uma média aí de 30 minutos. Então tenha paciência, boa vontade, fica até o final. Nem sempre o que é para você vai estar logo no início, tá? Se você não dispor desse tempo para assistir a leitura, você pode acelerar nas configurações do YouTube para passar mais rápido. Eu considero minha fala lenta, né? Então não vai ter problema se você acelerar aí um pouquinho, tá? Em relação ao sorteio, né? No mês passado, se você está chegando agora e não conhece meu canal, no mês passado, no dia 3 de julho, o canal completou 1 ano. Fiquei muito feliz, muito satisfeita, muito orgulhosa, muito grata. E como forma de celebrar tudo isso, eu sorteei 12 leituras gerais comigo, leituras particulares entre os meus inscritos. Então foi uma leitura para cada signo. Se você estava concorrendo e não sabe ainda, não acompanhou, vai lá dar uma olhada no vídeo do sorteio, tá? Se você não foi sorteado, não fica chateado, vai acontecer de novo. Eu combinei lá no vídeo do sorteio que o próximo marco vai ser de 15 mil inscritos. Então, quando eu chegar nos meus 15 mil, eu trago novamente esse sorteio para fazer essa troca aqui com vocês, tá? Já fiz algumas leituras, já entrei em contato com as pessoas e tem sido uma experiência muito boa. Estou muito feliz com isso. Vamos lá, vamos fazer uma conexão aqui com a nossa espiritualidade, chamar a turma aqui para fazer a leitura. Fecha seus olhos um pouquinho. Vamos respirando fundo, desacelerando a mente, acalmando os pensamentos, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui meu mentor, meu mestre, meu guia, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Câncer. Agradeço por você confiar no meu trabalho. Chamo seus guias, mentores, ancestrais, todos os seres de luz que te acompanham, que tragam respostas, orientações, aconselhamentos, previsões naquilo que é mais importante para você nesse momento. E vamos lá, vamos ver o que agosto reserva para vocês. As leituras daqui são todas atemporais, vocês já sabem, né? Então, por mais que eu delimite essa questão do tempo, para organizar, né, para ter uma logística, os temas que eu trago aqui são gigantescos, então vão ser atemporais sim. Eu posso estar falando desse mês de agosto, posso estar falando de coisas que vão acontecer daqui a 3, 6 meses, enfim, do desenrolar de uma história que você já está vivendo há muito tempo. Faz o seu jogo daí que eu faço daqui, tá? É uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos lá, o que vocês querem conversar com o Câncer? Qual a principal energia aqui dessa leitura? Foi lá, sim, mais ou menos, né? Não caiu com muito gosto, não, mas é o 9 de ouros, tá? O 9 de ouros é uma carta excelente, fala de independência, de autonomia, talvez num aspecto material, fala de empreendedorismo. Vamos entender do que ela tá falando, tá? O que essa carta tá fazendo aqui? 2 de ouros, o Imperador, e no fundo do deck temos o 10 de espadas. O Imperador estava aparecendo muito mesmo, enquanto eu embaralhava aqui, estava virando muito o Imperador. É o arcano maior do seu jogo, tá? É uma carta de Áries,
Então pode ser que você tenha Áries forte no mapa. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás para mostrar as cartas. Pode ser que você tenha Áries muito forte no seu mapa ou esteja lidando com alguém que tenha, tá? Ou apenas essa energia ariana que chega aqui. É momento de lutar, tá? Eles estão falando aqui que tem alguma coisa para ser resolvida, tem algo finalizando aí na sua vida, talvez um ciclo aí de trabalho. A carta que está no fundo do deck é o 10 de espadas. Toda vez que a gente chega numa energia 10, a gente está finalizando um ciclo, porque não existe 11 nos arcanos menores, né? Então, o 10 de espadas fala de um período de muita dor, de muito esforço, de muita ansiedade, né? Você está vendo essa pessoa caída no chão, cravada por espadas aqui. Embaixo dela eu tenho um 2 de paus que te convida a olhar em outras direções. Eu estou sentindo que tem alguma coisa aqui finalizando mesmo, tá? Ou uma estrutura mesmo que finaliza, ou uma forma de olhar para tudo isso. Porque como a gente está falando do naipe de espadas, né, a energia geral do jogo é o 10 de espadas. A gente pode falar de questões na mente, né? Então, uma forma mais leve de encarar as coisas, sem tanta ansiedade, sem tanta angústia, ou realmente uma forma diferente de ver o mundo. Se abrindo para novas oportunidades, novas experiências, enfim, tem tudo isso aqui no 10, tá? Mas é uma carta que fala de muita ansiedade, de muita angústia. Se é uma dinâmica de trabalho e agora você está olhando em novas direções, pode ser um trabalho que te estressa muito. A gente pode estar falando aqui de pessoas que estão até em quadros depressivos, burnout, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou ficar aqui com a energia do 9 de ouros. O 9 de ouros fala... Lembra que eu falei do empreendedorismo? Então pode ser que você está encerrando um trabalho, uma carreira, um vínculo dentro de uma estrutura. Talvez você não vai fazer esse corte brusco, eu sinto que não vai, tá? Porque eu tenho um 2 de ouros aqui. O 2 de ouros fala sempre de uma pessoa que se equilibra entre duas situações. O que eu estou sentindo aqui para a maioria de vocês? A gente está falando de vida material mesmo, tá? De vida prática, até porque o imperador puxa essa energia. Eu sinto que pode ser que você está olhando para outras possibilidades agora. Então, pode ser que eu esteja lidando com pessoas que estão num trabalho aqui, numa coisa muito bem estruturada, um trabalho formal, CLT, alguma coisa do tipo, mas eu estou olhando para outras possibilidades porque aqui está me cansando demais, aqui está me estressando, chegou no limite aqui da minha força, principalmente da minha força mental, e eu olho para fora, eu olho para outras possibilidades. Essa carta também fala de conciliação, tá? Então fala de alguém que tem uma situação muito estável, muito segura, mesmo que seja muito desgastante, mas começa a olhar para outras possibilidades. Eu tenho a Rainha de Ouros aqui, que puxa também essa energia de empreendedorismo, e aí eu queria falar sobre essa carta. 9 de Ouros fala de independência financeira, de autonomia, de liberdade. Por isso que fala de empreendedorismo, tá? Junto com a Rainha de Ouros pode me puxar para pessoas que querem trabalhar por conta própria. Então eu não quero mais ficar nessa situação, nessa prisão, nessa coisa angustiante que eu vivo, nessa dinâmica, e eu vou começar a experimentar. Por isso que eu senti que não tem um corte brusco aqui, tá? É como se você esperasse finalizar quase que naturalmente essa dinâmica que já não é muito saudável e aos poucos você começasse a trazer para o mundo, pelo menos é isso que eles querem que você faça, qualidades, dons, habilidades, ferramentas que você possui, tá? Num primeiro momento eu não sinto que você vai avançar, você tem duas cartas de pausa, né? Você tem os dois aqui. Você tem o 2 de paus com 2 de ouros. Então é um momento de equilíbrio, é um momento de organização antes de avançar, antes de ir numa direção. Mas você vai avançar porque o imperador está aqui, tá? 2 de ouros fala muito dessa energia de organização, eu adoro. Então pode ser que nos 2 próximos meses, por exemplo, você comece a organizar, comece a criar estratégias, um plano de ação. Como a sua mente está muito cansada, muito exausta, muito limitada aqui nessa ansiedade, nessa preocupação, não sei o que é isso, eles estão falando que de repente vale a pena finalizar esse ciclo dessa mente muito ansiosa, acalmar ela, cautelar ela para você poder usar ela como instrumento, né? Tudo que você for criar aqui, antes de passar para a matéria, né, você tem 2 cartas de matéria, mais um imperador que fala também disso, vai ter que passar pela mente. Então vai ter que ter uma ideia, né? Depois do 10 de espadas a gente ressurge com o Ás de espadas. Então algo, uma ideia, um projeto, algo que te alimente nesse nível da mente para depois você concretizar, tá? Mas eu não sinto que as coisas vão ser feitas de forma rápida aqui. Mais à frente, na energia do imperador, aí sim, eles estão falando de ação, tá? Imperador é uma carta maravilhosa, é o sagrado masculino, não significa gênero, é energia, e essa energia se aproxima de você. Pode ser uma pessoa externa a você, pode,
mas eu sinto que para a maioria de vocês é você chamando essa força dentro de você, é a força Yang, né? Então, se aqui eu estou num momento de indecisão, se eu ainda estou pensando em cima do muro, angustiado, né? Porque essa carta fala de uma certa angústia. Se aqui talvez eu estou esperando muito o momento oportuno, organizando demais as coisas, sem querer arriscar, no Imperador você simplesmente vai. É essa força, tá? É a força de ação, de poder, de movimento. O Imperador é a energia 4, né? Ele está associado com o quadrado, com a matéria. Então, eu sinto que sua espiritualidade nesse momento está querendo que você preste atenção, dê atenção na sua vida material. Em todas as estruturas aqui da matéria, tá? Inclusive da sua relação com rotinas, com o corpo, processos de cura, de autocuidado. Essa carta fala sobre isso, tá? Como anda a sua relação aí com o seu corpo, com a sua alimentação, com os seus horários, com a sua disciplina. O seu jogo tá puxando isso aqui, tá? É um momento mais duro, né? Nessa energia Yang, de muita disciplina, de muito foco, de muita racionalidade para poder avançar. Deixa eu abrir um pouco mais para entender. Se você tem vontade de empreender, se o seu desejo aqui é ser dono do próprio negócio, entendeu? Ser imperador, construir aí o seu negócio, a sua empresa, o seu império, eles estão falando que tem uma bênção gigante aqui para você, tá? Esse imperador, se for uma figura externa, pode ser um homem de poder também, principalmente homem. Pode ser um pai, um marido, um investidor, alguém que compre a sua ideia e avance aqui com você. Deixa eu abrir um pouquinho mais. O que mais vocês querem falar? Sejam bem claros aqui. 10 de paus com 10 de espadas. Que cansaço, hein? 6 de ouros, excelente. As cartas vêm e vão. Eita, uma torre. No fundo do deck temos um 5 de copas, que é uma carta que fala de tristeza, de luto, de perda. Tem alguma coisa para ser finalizada aqui mesmo, tá? O imperador aqui 2 vezes. Ele voltou aqui no outro deck. Um 8 de ouros. O que eles estão me falando é que alguma coisa vai ficar para trás mesmo, tá? Algo vai ser desconstruído aqui. Você tem os 2 10 aqui, que são cartas bem difíceis, né? Você tem o 10 de espadas, essa energia de você caído no chão aqui, muito cansado. E o 10 de paus, que fala de um cansaço energético, de uma desistência, sabe? Você não tá bem aqui. Talvez por isso que eles estão falando sobre essa coisa de voltar primeiro para si, tá? Tudo que você for construir aqui vai depender de você. Né? Parte do seu corpo, parte da sua saúde, da sua vitalidade, da sua energia. Então eles querem um foco nisso num primeiro momento, tá? Isso que você está finalizando precisa sair mesmo da sua vida. Então, para algumas pessoas pode ser um trabalho mesmo dentro de uma dinâmica muito angustiante, muito limitada, né? Pode ser uma relação também. Estamos falando que pode ser uma relação. Talvez esse imperador na sua vida pode simbolizar uma figura de autoridade, de dominação, que te limita de alguma forma também, tá? Se for no sentido negativo. Mas o que eu vejo aqui é que está acabando. Então você encerra 2 processos aqui extremamente dolorosos, tanto no nível físico, energético, como no nível mental, e agora você passa a se priorizar. Essa carta vai falar sempre de autocuidado, de autoamor, de autoestima elevada, lá em cima, bombando, tá? Tá na hora de se colocar na frente. Então veja aí o que você pode fazer. Tem muita potência de realização aqui, tá? Eu sinto aqui para algumas pessoas, toda vez que o 9 de ouros aparece, eu preciso falar sobre isso. Embora tenha essa energia Yang, eu sinto que algumas pessoas aqui podem estar envolvidas com empreendedorismo no setor feminino. Sabe, alguma coisa relacionada com beleza, estética, moda, público feminino, empoderamento feminino através disso tudo, sabe? Tem uma coisa aqui de você assumindo uma autoridade na sua vida. Eu gosto dessa energia. Chega esse momento, tá? Mas eles dizem que talvez o primeiro passo começa com você, com a sua própria saúde, com a sua própria energia, né? Você se revitalizando. Num segundo momento, aí a gente vem para o período de organização, tá? Talvez agosto vai ser um mês em que você vai priorizar isso aqui. Essa carta que eu já tinha mostrado, o 2 de ouros, fala de prioridade, né? Eles estão me falando uma coisa também, que algumas pessoas vão dar um passinho atrás. Então, talvez nessa estrutura que você está, ou que você está saindo, veja aí o que cabe para você, talvez você tenha um retorno material, né? Pode até ser que você tenha uma independência,
uma grana que entra aqui, que vale a pena, te coloca numa situação muito favorável, mas a que custo, né? Olha como que você paga, né, para poder ter isso aqui. Então eles estão falando que um grupo aqui específico vai dar um passinho para trás. Então eu vou abrir mão aqui dessa estabilidade toda, dessa segurança, dessa questão material aqui. Vou passar por um período aqui de contingência, de cuidado, de prioridade. O 2 de ouros vai falar sempre disso, né? Ele fala de uma questão de viver com pouco, de se organizar. Então talvez um período aqui de 2 anos ou 2 meses em que você reduz o seu padrão, né, que você dá esse passinho para trás aqui, como eu falei, investe, tá? Para algumas pessoas aqui vai envolver um investimento, um preparo a longo prazo. Por isso que eu não estou vendo uma coisa feita na doida, de qualquer jeito. Então eu vou conter aqui um pouco as coisas, vou restringir um pouco a minha vida, talvez vou pegar uma parte desse dinheiro aqui, vou investir, vou fazer um pé de meia, me preparar, né? Se você está querendo fazer uma transição de carreira, eu sinto que para algumas pessoas a energia é essa, então eu saio aqui de uma estrutura que me dá um certo conforto, uma certa estabilidade, mas me cobra um preço muito alto, e eu quero empreender em qualquer público, né, em qualquer mercado, para qualquer público, mas especificamente para algumas pessoas nesse nicho aqui do feminino, da beleza, eles estão falando que para isso vai ter que ter um preparo, uma organização a longo prazo. Envolve investimento, como eu já falei, envolve bolar um plano, uma estratégia, um plano de ação, talvez fazer uma análise de mercado, talvez fazer um investimento específico para isso. Eles estão falando de pedir ajuda, tá? Então eu tenho uma carta aqui que fala sobre ajuda, fala sobre investimento. Lembra que eu falei que o imperador para algumas pessoas pode representar uma autoridade? Um investidor, se é esse o seu caso, vem para você, tá? Só que eu tô sentindo que o que falta aqui no teu jogo é a questão da estratégia, porque a mente está muito cansada mesmo, ela tá no chão, ela tá limitada, tá exausta, né? Então, eles estão me falando que você teria que provar o seu projeto para conquistar apoio, né, para conquistar investidores, você teria que provar o valor disso. Então, tá faltando aqui bolar um plano de ação, uma estratégia. Se o que você busca para avançar, né, se o que te falta aqui é a questão do dinheiro, ele chega, tá? Essa carta fala de alguém que oferece uma ajuda. Mais uma vez eu vejo a figura de um pai aqui, ou um masculino de autoridade. Então, se o que falta aqui é isso chega para você. Pode ser financiamentos, empréstimos, pode ser um retorno material de alguma coisa que você acumulou ao longo de um tempo, entendeu? Eu não vejo aqui uma coisa de sorte, uma virada de sorte. Claro que você pode ousar, você pode tentar aí, mas eu vejo mais o seu jogo é muito pé no chão, tá? E chega essa ajuda, chega esse suporte, chega esse apoio para você continuar avançando. Aguenta firme nesse período aqui de limitação, porque eu tô sentindo que ele passa rápido, tá? Se você tiver disciplina, foco aqui, paciência, né? E nessa coisa da contenção, de viver com pouco, de levar uma vida mais minimalista, estabelecer prioridades, objetivos, eles estão falando que isso aqui tende a passar rápido. Você não passa por isso aqui sozinho, sozinha também, tá? Você recebe ajuda para aguentar. Agora eu fico aqui nessa questão dessas 2 cartas arianas fortíssimas no seu futuro, né? Você tem o Imperador e tem a Torre. 2 cartas fortes de uma energia de guerra, de luta, talvez uma finalização dentro de uma estrutura mesmo. O Imperador ele pode falar dessa estrutura rígida também, então talvez um trabalho, uma relação de dominação, né, onde você ainda está dentro de uma hierarquia, né, subordinado a esse Imperador, e isso aqui tende a ser cortado, tá? A Torre está no futuro, então é como se você estivesse criando um território favorável para poder fazer essa ruptura, para poder provocar essa ruptura. E mais uma vez eu vou falar, pode ser alguma coisa no trabalho, com certeza, porque fala muito sobre isso, e pode ser alguma coisa nos seus relacionamentos. Pode ser que no primeiro momento, eles estão falando aqui talvez a sua estratégia seja essa, de receber apoio, de ainda usar o suporte desse imperador, né? Precisar ainda desse suporte, dessa estrutura, para no segundo momento você fazer um corte com isso e construir a sua independência, tá? Eu gosto dessa energia, é luta. Então o que eles estão falando? Tem uma economia aqui de energia num primeiro momento,
de você se resguardando, né? Cuidando da sua saúde, esperando o momento certo, bolando um plano de ação, planejando as coisas, toda essa energia de organização que eu vi aqui, para num segundo momento você cortar, você fazer uma ruptura. E ela vem de todo jeito, tá? A Torre, sempre falo aqui que é uma carta maravilhosa. Quem não conhece tarô teme a morte e o diabo, e quem conhece tarô sabe da potência da Torre. A Torre é uma estrutura que arrebenta, é uma providência divina. Por isso que eu estou falando, não tem muito o que fazer. Talvez o que você pode fazer aqui é se preparar para isso, mas que a ruptura vem como quase algo inevitável, vem, tá? Então chega essa ruptura, essa providência, esse raio, né, esse trovão aqui, libertando você de uma situação que te aprisiona. Pode ser uma relação com esse imperador, pode ser uma relação de trabalho, uma relação afetiva. Eu estou sentindo que tem uma dor aqui, né? O 5 de Copas fala de uma finalização, de um luto, de um momento em que você vai mergulhar nas suas emoções, tem uma tristeza, pode ter um arrependimento aqui, mas eles estão falando que é seu destino, tá? Tá no seu caminho. A Torre sempre surge no momento em que você está muito presa a estruturas, né? Limitado e não tem muito o que fazer. Talvez você não tenha muita força aqui para fazer esse corte, né? Até porque está nessa baixa energética, nessa falta de vitalidade. Então chega essa estrutura aqui, essa providência espiritual. Talvez esse próprio imperador movimente essa ruptura. Mas eu queria sempre puxar essa energia para você, tá? Para você ser a autoridade dentro desse processo também. Para você não ser pega de surpresa aqui, se colocar numa posição de vitimismo, sabe? De arrependimento. Não, assuma o controle. O imperador, ele sempre vai falar sobre o poder, né? Tá chegando mais à frente para você. Tem essa coisa de Áries, né? Então, não sei se você passa por esse período de organização até a próxima temporada de Áries, né, que vem lá em março, abril, se você vai ter todo um período aqui de muito foco, de muita organização, como eu já falei várias vezes, e lá na frente você vai ter condições de romper com isso aqui que te aprisiona. O imperador é o sagrado masculino, então a gente pode estar falando de uma figura de autoridade masculina que te aprisiona também, tá? Então pode ser um chefe, pode ser um marido, um companheiro, uma companheira, enfim, a energia, como eu já falei. Mas eu sinto que essa torre vem para você. Claro que você vai ter que viver seu luto, claro que você vai ter que fazer suas finalizações, mergulhar na dor disso aqui, porque todo final, né, por mais que ele seja necessário, traz uma dor, traz um sofrimento, mas eu sinto que isso aqui te empodera, tá? Por isso que eu tô falando, puxa essa energia do imperador para você, não coloca essa potência, essa autoridade, esse poder na mão de ninguém, não. Assume aqui os riscos, toma consciência desse processo todo. O emocional aqui vai precisar de atenção, porque a única carta emocional que aparece aqui é o 5 de Copas, e o 5 de Copas fala de tristeza, fala de depressão, tá? Lembra que eu falei lá no início que algumas pessoas estão numa dinâmica de dominação, seja de trabalho ou emocional, em que não tem muita vitalidade, pode estar depressivo, eles falam sobre isso, tá? Essas 3 cartas juntas aqui podem falar sobre isso. Alguém que já está numa baixa energética tão grande, tão sem vitalidade, tão sem energia, que na verdade pode estar em algum processo depressivo, tá? Depressão é uma doença, precisa de atenção. Eu não sei se durante muito tempo você precisou desistir de si mesmo, sabe? Abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, para poder viver dentro dessa estrutura aqui que te aprisiona. Peça ajuda. Essa carta fala de ajuda e não precisa ser só ajuda material, não, tá? Pode ser uma ajuda de qualquer tipo. Às vezes até para lidar com essas emoções. Conversar, né? Eu não vejo cartas de espadas no seu jogo. A única carta de espada que tem tá aqui no fundo do deck e é uma carta muito ruim. Então a gente fala de elaborar as suas emoções, conversar a respeito, dentro de uma terapia ou com um amigo, talvez até com esse pai, essa figura de autoridade, se ele aparece num sentido positivo, tá? Talvez essa pessoa que assume um pouco aqui as coisas também vai te ajudar a te libertar de uma situação aqui. Então, no sentido muito positivo, né? Eu puxando os 6 de pentáculos com o imperador, pode ser alguém que chega e fala, olha, pode contar comigo, eu vou te ajudar nesse momento, vou te ajudar a manter o básico, o essencial. Algumas pessoas aqui têm filhos, têm uma estrutura familiar, então eu vou manter o básico aqui para você, sua casa, sua sobrevivência. Enquanto isso, você elabora um novo plano, né? Lembra que o 2 de paus vai estar sempre aqui falando de sonhos, de projetos, né? De querer movimentar as coisas em outra direção. E vem, tá?
Tem um 8 de paus aqui que fala de movimento, fala de oportunidades que cruzam o seu caminho sem empecilhos, sem barreiras, sem dificuldades. Eu sinto que os caminhos vão se abrir para você e você vai assumir essa autoridade aqui na sua vida. Espero de coração que faça sentido, que você entenda, que você assuma essa energia agora, tá? Eles estão me falando que a questão do imperador de ser uma energia muito racional, né, muito pé no chão, muito yang, talvez vai deixar o seu emocional no segundo plano. E tudo bem, daqui a pouco você lida com isso, tá? Se não for possível agora olhar para essas questões, porque eu preciso cuidar aqui da minha sobrevivência, de uma estrutura material, uma casa, filhos, enfim, tudo bem, mais à frente você vai poder confrontar, olhar para esse emocional. O que interessa aqui é que a torre vem. E é para você ficar sentado aqui num lugar de poder, de autoridade, enquanto tudo isso é tirado, essas energias são liberadas aqui para você manifestar o novo, tá? Se você veio aqui para saber de uma leitura amorosa, né? Se a sua principal intenção, eu falei lá no início, eu acho, sobre amor, e não saiu, realmente só passa aqui, mais ou menos, dentro dessa estrutura aqui, que poderia ser uma torre, né? Um casamento, enfim. Me chama para uma leitura particular, tá? Se você quiser abrir essa energia especificamente, sem influência geral, tem meu contato na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Meu WhatsApp é só para isso, tá, gente? Se vocês quiserem comentar, conversar comigo, o espaço é aqui nos comentários do YouTube. Lá no WhatsApp é só para marcar leitura. Então eu posso abrir ali uma energia específica para você, para saber o que está acontecendo aí contigo, tá? Você também pode olhar todas as leituras do canal lá na sua playlist sobre amor. Todas as leituras de lá são atemporais também, entrou, ressoou, tá valendo. Queria falar também, eu não falei nessa leitura, mas estou tentando lembrar em todas, sobre o portal que a gente vai ter no mês de agosto. Então, se o seu foco aqui é criar uma estrutura material segura, uma estabilidade, algo muito concreto, né, bem na energia do imperador, o imperador vai falar de segurança material, de estabilidade, de poder dentro da matéria. O portal 888, que vai acontecer no próximo dia 8, é excelente para você lançar lá dentro suas ideias, né, seus projetos, seus sonhos, movimentar essa energia num lugar de mais entusiasmo, né? Quando você sai dessa coisa aqui, desse cansaço, dessa falta de vitalidade, você pede essa bênção. O que é um portal, né? É uma abertura cósmica. 888, porque vai ser no dia 8/8 de um ano 8. Se você somar 2024, dá 8. Então, se você quiser saber mais informações, vai pesquisar no Google, aqui no YouTube também tem conteúdo a respeito. E o que é esse portal? É uma bênção gigante, é uma fenda que se abre, em que as energias de prosperidade, de abundância, de multiplicação infinita, né? Essa carta fala sobre isso, o 8 de ouros também fala sobre isso, estão favoráveis. Então, o que você faz nesse momento? Você lança suas ideias. Lembra que eu falei que falta um pouco aqui de estratégia mental? Uma forma de você trabalhar com essa mente ativamente, né, como uma aliada, uma companheira, e não como uma sabotadora, é você trazer para o papel suas ideias. Quais são os seus planos, então? Dentro desses projetos aqui, desses novos caminhos, desse espírito empreendedor, dessa nova jornada, o que você quer realizar? Coloca ali no papel, faz seus rituais, peça a bênção, peça esse olhar amoroso da espiritualidade para você, para os seus sonhos, entendeu? E movimenta isso. Então você pode fazer mapas mentais, listas, planos, orações, decretos, o que você sentir no seu coração. Mas sempre com essa energia de que isso vai se multiplicar ao infinito, né? O 8 é a repetição infinita de uma energia. Escolha muito bem o que você quer trabalhar, tá? Não envolva outras pessoas, eu sempre falo, não vai colocar, eu quero namorar com fulano de tal, não. Por favor, né, gente, é um negócio muito sério. Não afeta o livre-arbítrio de ninguém, porque essa pessoa pode estar numa outra história, numa outra missão aqui, e você vai aprisionar ela. É você, lembra? Você com a sua energia de autonomia, de liberdade, essa carta fala de liberdade também, voltando a sonhar. E se dentro disso precisa acelerar esse processo dessa torre, ele vem também, tá? Você pode falar das coisas que estão te limitando, te angustiando, podem ser padrões, podem ser relações, podem ser dinâmicas aprisionantes, até abusivas, porque o imperador, num sentido negativo, ele pode ser abusivo, sim. E você pode jogar tudo isso dentro desse portal com muita fé. Lembra que só funciona se você colocar fé, se você colocar entusiasmo, né? A palavra entusiasmo é linda, ela significa Deus dentro. Então fazer as coisas com Deus dentro, vibrando alto dentro de você.
Espero que você faça, espero que resulte em alguma coisa, que funcione, sabe? Que te traga alguma abertura, alguma esperança. Deixa eu puxar aqui uma última carta para vocês. Qual o último conselho aqui para Câncer? Verão, aprecie o júbilo e a luz. Toda vez que essas cartas de estação aparecem, a gente está falando de algo que vai acontecer na próxima estação, tá? Então lá no verão, dezembro, janeiro, tem alguma coisa aqui de luz, de júbilo, de felicidade, alguma coisa começando a florescer, retornar para você. Mas para isso você vai ter que escolher a sua direção, tá? O guardião da direção fala sobre isso. Faça suas escolhas. Se tá muito indeciso ainda, né, na energia do 2 de paus, cadê o 2 de paus? Se ainda tô aqui demais em cima do muro, eles estão falando, escolhe um caminho, tá tudo bem, não precisa ser tão sério não, sabe? Escolhe pelo menos um caminho, investe energia, investe fé e experimenta. Eles estão falando que seja lá qual for o caminho que você escolher, vai ter uma bênção aqui de abertura e de fertilidade, de abundância para você, e é isso que eu espero que venha no seu caminho. Câncer, leitura gigante. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá o like agora para apoiar o meu trabalho, eu vou ficar imensamente grata. Vai lá conferir suas outras leituras e a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Grande beijo, tchau, tchau.